Bom, para finalizar aí, então, esse período tão intenso dos 30 primeiros dias, que eu não esperava que ia ser tão longo assim, mas acho que foram temas muito importantes para a gente abordar, porque é o puerpério imediato, né? É o início do puerpério emocional e psicológico, e é ainda quando a mulher está vivenciando o puerpério fisiológico, né? Então, tem muitas adaptações nesse período. É o corpo se adaptando, é a amamentação, é sono do bebê, é o seu sono, é a dinâmica familiar, é a dinâmica do casal. Então, se a gente olhar o todo, realmente são muitos pilares, muitas esferas, né, que são impactadas com a chegada de um novo bebê. E se tem um irmão mais velho ainda, então, mais impacto ainda, né? E até aproveitando aqui para fazer uma ressalva, né? Muitas mulheres que vivenciaram um primeiro puerpério, dessa forma, sem conhecimento, jogando para debaixo do tapete suas questões e esperando aí, vai passar, é assim mesmo, vai passar. Muitas vezes um puerpério não elaborado no primeiro filho respinga aí num segundo, num terceiro filho, né? Então, a gente começa a olhar para que lugar esses filhos ocupam dentro do relacionamento familiar, dentro desse sistema familiar e dinâmica familiar, como que isso impacta também a relação de casal e a relação com os outros filhos. Então, só um parênteses aí que eu achei importante trazer aqui, porque lembrei. Mas agora, então, para encerrar, vou falar de rede de apoio. Porque quando a gente fala de puerpério emocional, né, muitas mulheres ainda acreditam, né, que ter rede de apoio vai ser a solução para todos os seus problemas, né? E a gente tem também um discurso aí social, né, nas redes que fala muito sobre isso, né, que coloca muito em luz, né, muito sob enfoque essa questão de ter ou não ter rede de apoio, de ter um suporte ou não. É claro que sim, um suporte em algum nível é muito benéfico, mas é extremamente possível você atravessar o seu puerpério emocional, você construir a sua maternidade sem rede de apoio. E até porque muitas vezes uma rede de apoio ela vem a ser mais uma rede de desapoio. E é aí que eu quero também ressaltar para que você enxergue um pouco sobre isso, né? Sobre esse lugar. E já tive casos assim, né? De mulheres chegarem assim emocionalmente devastadas, cansadas, inseguras na sua maternidade, sabe? Invalidadas, super frágeis por conta de uma rede de apoio, né? E aí, claro, a gente vai investigando, vai aprofundando. Então, por conta de uma rede de apoio que só traz desapoio, que só invalida aquela mulher, que só minimiza a sua maternidade, que só palpita, né, em relação a uma série de coisas, trazendo ainda mais insegurança para essa mulher, que é uma nova mãe que também está se descobrindo, que também está estudando, que também está tentando. Então, é, muitas vezes, né, como eu até falei em algum dos vídeos, né, muitas vezes algumas mulheres fazem muita questão de ter a sua mãe dentro de casa. E aí também tem questões inconscientes que a gente tem que olhar, né? O que que isso representa? O que que isso está querendo dizer? Que resgate essa nova mãe está querendo fazer a ponto de trazer a própria mãe para dentro de casa, né? Como está a relação de casal a ponto de precisar trazer a própria mãe para dentro de casa, né? Porque será que esse homem não dá conta de ser um homem adulto, parceiro, pai, para ser o suporte emocional para essa mulher, a ponto de ter que trazer a mãe para dentro de casa? Então, tudo isso, gente, são dinâmicas na vida cotidiana, né? São dinâmicas que se colocam na vida cotidiana que diz muito sobre uma dinâmica inconsciente, sobre uma insegurança inconsciente, né? Sobre diversas questões aí já desse relacionamento desse casal, ou do relacionamento, ou do seu lugar, né? Enquanto mulher adulta, diante de uma relação de casal, né? Que lugar que você está ocupando à medida que você precisa trazer a sua mãe para dentro de casa, né? Quais inseguranças você tem a ponto de precisar sempre de alguém junto com você, né? E aí, assim,
dentro da psicoterapia, dentro dos atendimentos individuais, a gente já teve, né, descobertas lindas, assim, e muito significativas nesse sentido. Porque no fundo, quando a gente traz soluções práticas, né, para o nosso dia a dia e argumentos e soluções para o nosso dia a dia, na realidade a gente também está satisfazendo algo do nosso inconsciente, né? Então é fato, o homem vai ter que sair para trabalhar em algum momento, a licença de maternidade da mulher é maior que a do homem, né? A mulher fica mais em casa, sozinha com o bebê, sim, né? Aliás, teremos uma aula específica sobre solidão materna também. Então, assim, o que será que tudo isso diz sobre essa nova mãe, sobre a dinâmica do casal, sobre tudo que está se estabelecendo ali, né? Então, e de novo, a rede de apoio, por mais que ela possa existir, tem-se que observar se está sendo mais uma rede de apoio ou de desapoio, tá? E pensando na rede de apoio como algo que realmente apoie essa mulher para que ela consiga vincular-se ao bebê, para que ela consiga ter aquele momento de calma e quietude que eu mencionei diante de uma amamentação, né? Para que ela consiga ter esse momento de entrega durante o dia, para que esse bebê sinta-se preenchido da sua mãe, para que ele não expresse essa falta à noite, né? E hoje, muitas vezes, o que a gente vê também são mulheres cercadas de uma infraestrutura enorme, enorme. Mas isso não significa que ela tenha um puerpério tranquilo. Muitas vezes isso manifesta uma profunda desconexão de si mesma e, consequentemente, uma profunda desconexão com o bebê, né? Como eu falei aqui, eu não vou trazer o checklist da mãe perfeita, porque a mãe perfeita não existe. Você vai construir o seu checklist da mãe possível que você pode ser, para você e para os seus filhos, né? Mas veja, será que o bebê que acorda à noite, ele quer mesmo o colo de uma babá noturna? Ou será que quem ele busca de fato é a mãe? Será que o bebê que clama pela mãe durante o dia, ele é mesmo um bebê chorão? Ou ele está só manifestando uma necessidade física e emocional dele? Né? Muitas vezes eu recebo mães que falam assim: nossa, mas meu bebê chora demais, chora muito, eu não sei o que fazer. E esse choro, ele me incomoda, a ponto de que um dia eu gritei com ele, e aí eu me senti culpada. E aí, quando a gente vai olhar para essa história, para esse contexto mais profundamente, a gente vê que o que está emergindo aí são questões profundas dessa mãe em relação à sua própria infância, que não tem nada a ver com esse bebê, né? Esse bebezinho que está aí na sua frente, ele está sendo só um meio de comunicação muito sutil das suas emoções. Então, nenhuma rede de apoio vai ser suficiente se você de fato não quiser olhar autenticamente, verdadeiramente para as suas próprias emoções. E eu costumo dizer que a maternidade é muito transformadora, né? E ela é transformadora para quem está disposta a olhar, a quem está disposta a revisar a própria vida e se fazer perguntas realmente profundas, questionamentos realmente muito profundos, sabe? Mulheres que continuam vivendo no piloto automático da vida, né? Conectadas muito mais ao mundo externo do que ao mundo interno. Para essas mulheres, a maternidade é muito fácil. Ser mãe não mudou nada na vida delas, porque ela conseguiu tecnicamente fazer tudo, né? Ela tem uma rede de apoio que supre todas as necessidades emocionais dos filhos. Ela tem todo o aparato, todo o aparato estrutural que ela precisa para ela continuar trabalhando e sendo lá a pessoa que ela quer ser, enquanto ela coloca, né,
quanto ela terceiriza os cuidados dos filhos para outras pessoas, seja uma babá, sejam os avós. Então, para essas mulheres, de fato, a maternidade não é transformadora e essas mulheres realmente nem devem ter chegado aqui e comprado meu curso, nem devem de fato estar aqui, né? Mas se você está aqui é porque a maternidade está de alguma forma mexendo com você, está te desafiando, está te colocando num lugar de desconforto, está promovendo emoções em você que você nem conhece, está mobilizando alguma coisa aí. E é esse portal que eu falo, né, que a maternidade que é um portal de cura e de autoconhecimento que nos leva para o mais, que nos leva a conhecer muito mais de nós mesmos para que a gente consiga ser melhor, melhor mulher, melhor mãe, uma mulher mais potente na vida e na carreira, sem se anular como mulher, mas ser mãe junto com todos os outros pilares que nos sustentam para a vida, para que a gente seja mais. É isso que a gente merece, tá bom? Então, para fechar o tema da rede de apoio, observe, né? O quanto você precisa emocionalmente de apoio, o quanto ter pessoas perto de você está realmente te fazendo bem ou não está te fazendo bem. O quanto que essa rede de apoio ela consegue te apoiar de fato emocionalmente. O quanto o seu parceiro consegue ser esse apoio emocional que você precisa para confidenciar todas as suas coisas, né? Todo esse momento, esses desafios, essas angústias. Muitas vezes, ninguém dessa rede de apoio consegue ser de fato o apoio emocional que você precisa nesse momento. Então, continue aqui, para que a gente seja, para que a gente tenha essa troca, para que a gente consiga ser essa ponte de acolhimento e apoio umas com as outras. Ok? Estou por aqui. Mande suas dúvidas aqui nos comentários que eu mesma vou responder. Até a próxima aula.